A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje quero te convidar para estudarmos a lição 7 com o seguinte tema: Estevão, um mártir avivado. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7, 55, 56. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Leitura bíblica em classe, Atos 6, de 8 a 10, capítulo 7, 54 a 60. Começaremos a lição de hoje a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. É ali que encontramos o registro da escolha dos 7 diáconos que deveriam cuidar da assistência social da igreja, especialmente da alimentação das viúvas helenistas pobres. O termo grego diácono significa simplesmente servo. Somente mais tarde é que se tornou num título ministerial. Os 7 homens escolhidos eram servidores humildes da igreja e seu trabalho permitiria que os apóstolos se dedicassem com mais empenho e exclusividade à oração e ao ministério da palavra. Um desses homens era Estevão, sobre ele é dito: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, 5. Nas Escrituras, ser cheio significa ser controlado. Estevão era controlado pelo Espírito Santo e procurava levar as pessoas a Cristo. Estevão soube conciliar o trabalho de servir às mesas com o ministério de milagres. Ponto de número 1, o testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Estevão era um jovem israelita de nome grego, conhecedor profundo da história do povo de Israel. Sua fé estava bem apoiada nas promessas divinas. Coube a este nobre servo de Deus fazer as primeiras defesas públicas da fé cristã. Ele entrou em cena em meio às discussões acerca de Jesus e sua obra. Sua profunda espiritualidade e seu grande dinamismo o impeliram a dar incessante testemunho a respeito da supremacia definitiva do Evangelho sobre a lei mosaica. Nem mesmo os judeus mais cultos e educados nos centros de cultura grega e que se julgavam superiores aos outros judeus tinham sabedoria suficiente para refutar os argumentos de Estevão em defesa do Evangelho de Cristo. Por conta disto, a sua reputação causou grande inveja e oposição aos adversários da igreja. A Bíblia diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, verso 9 e 10. Judeus de várias nações viviam em Jerusalém, em seus próprios bairros, e alguns desses grupos étnicos possuíam as suas próprias sinagogas. Os libertos eram descendentes dos judeus que haviam sido cativos, mas que obtiveram sua liberdade de Roma. Uma vez que Paulo era de Tarso, na Cilícia, é possível que tenha ouvido Estevão na sinagoga e talvez até discutido com ele. Porém, não havia ninguém que pudesse resistir às palavras de sabedoria e de poder proferidas por Estevão. Ele pregava com muita unção do Espírito Santo. Dessa forma, sua mensagem era incontestável. Os líderes judaicos logo perceberam que a única alternativa para fazê-lo calar era destruí-lo. Os judeus guardavam a sua lei com zelo cego e sem entendimento, e não conseguiam entender como os cristãos acreditavam que Cristo havia vindo para cumprir a lei e dar início a uma nova aliança. Orgulhavam-se de seu templo e se recusavam a crer que Deus permitiria que ele fosse destruído. Estevão deparou-se com o mesmo tipo de cegueira espiritual que Jeremias enfrentou em seu ministério. A igreja do primeiro século sofreu a oposição da tradição judaica por muito tempo, tanto de judeus do próprio meio como de falsos mestres vindos de fora. Uma covarde oposição. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Atos 6:12. Os adversários de Estevão o surpreenderam e o levaram preso enquanto ministrava. O arrebataram, ou seja, lhe
sobrevieram repentinamente e o colocaram perante o mesmo conselho que havia julgado Jesus e os apóstolos. Mais uma vez, as autoridades judaicas, movidas pela inveja e pelo ódio, se levantaram para tentar fazer calar a voz de mais um santo homem de Deus. Utilizando-se da arma do engano e da mentira, eles subornaram pessoas mentirosas para prestarem falso testemunho contra Estevão. O tratamento que Estevão recebeu é muito parecido com a forma como os líderes judaicos trataram Jesus. Primeiro contrataram falsas testemunhas para depor contra ele. Em seguida, instigaram o povo, que por sua vez o acusou de atacar a lei de Moisés e o templo. Por fim, depois de ouvirem seu testemunho, o executaram. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6, 13 e 14. O templo era o centro religioso e comercial da cidade de Jerusalém. Dali provinha uma grande fonte de renda que movimentava todo o comércio da cidade. Atacar o templo era atacar a fonte de renda daqueles homens. Era, pois, necessário fazer calar a boca de Estevão. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6,15. Estevão, sem dizer palavra, estava testemunhando com o brilho de seu rosto, que deixava claro para todos que ele era um servo de Deus. Sem dúvida, os membros do Sinédrio se lembraram do rosto resplandecente de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo: este homem não é contra Moisés, ele é como Moisés, meu servo fiel. A fúria dos acusadores. O discurso de Estevão em sua defesa está registrado em Atos, capítulo 7, de 1 a 53. Este discurso é o mais longo do livro de Atos e também o mais importante. Nele, Estevão relembrou toda a história de Israel e as contribuições feitas por vários homens de Deus: Abraão, José, Moisés, Josué, Davi e Salomão. Além de narrar os fatos bíblicos, Estevão refutou as acusações que faziam contra ele. Na sequência, expôs o pecado de incredulidade que dominava a nação de Israel e todos seus líderes. Ele usou as próprias escrituras para provar que todos eles estavam em estado de rebelião contra Deus e contra as revelações de Deus. A pregação de Estevão começou com Deus da glória e terminou com a glória de Deus. O tempo todo em que pregava, o seu rosto resplandecia essa glória visivelmente aos olhos de todos. Israel fora a única nação que havia recebido o privilégio de ter a glória de Deus como parte de sua herança espiritual. Mas, infelizmente, a glória de Deus havia partido do primeiro tabernáculo e depois do templo, e ao longo dos tempos, a religião judaica se degenerou. O culto e o templo se transformaram em meras transações comerciais, até que, por fim, o povo começou a colocar ídolos no templo, transformando, como profetizou Jeremias, em um covil de salteadores. E quando a glória de Deus se manifestou por meio de Cristo, eles o rejeitaram. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7, 51. Esse é o ponto culminante do discurso de Estevão, a aplicação pessoal e direta que traspassou o coração de seus ouvintes. Depois de resumir com muita sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas. Ao longo dos séculos, Israel se recusara a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade, seu coração não recebia a verdade e seu pescoço não se curvava à verdade. Em decorrência disso, mataram o próprio Messias. A nação não quis aceitar a verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Em vez de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos para a vida eterna, os líderes judaicos fecharam as mentes e se recusaram a crer no Senhor Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, as tradições mortas dos judeus haviam substituído a verdade viva de Deus. Em síntese, Estevão denunciou a culpa da nação e dos seus líderes, chamando-os de traidores e homicidas, como lemos. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas.
Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Atos 7, 52 e 53. Ponto de número 2. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7, 55. O caminho do martírio estava traçado, mas Estevão continuava cheio do Espírito Santo. Enquanto seus inimigos rangiam os dentes, Estevão contemplava a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esta era a garantia de que ele precisava. Ou seja, o amor continuava reinando, o amor ainda importava, Deus ainda se importava. Sabendo dessas coisas, nada mais importava. Só restava prosseguir por seu caminho como autêntico filho de Deus. Momentos como esses, naturalmente, são meramente sombras de uma realidade ainda mais elevada. A visão de Jesus verdadeiramente aclara os céus e fortalece o espírito abatido. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Atos 7, 56 e 57. O Senhor Jesus ter-se-ia posto de pé, a fim de dar boas-vindas ao seu servo que estava chegando à pátria celestial. Isso confere-nos o consolo de saber que nenhum de nós morre sozinho, sem assistência da parte do Senhor. O frio pode enregelar o corpo, mas não a alma, e ninguém pode atravessar para o outro lado sem que seja guiado pelo próprio Cristo ou por um de seus mensageiros. O rio é profundo e largo, mas há uma terra que mana leite e mel logo ali, do outro lado do rio. Glória a Deus. Enquanto o acusavam de haver blasfemado contra o templo terreno, Deus lhe dava a esplendorosa visão do templo celestial. Enquanto o sumo sacerdote do Sinédrio declarava o culpado, o sumo sacerdote celestial confirmava a sua lealdade. O Senhor Jesus colocou-se de pé para assegurar a Estevão que a sua fé estava correta e que o seu testemunho havia terminado. Com esse ato ele estaria dizendo em silêncio, mas com tremenda força: muito bem, servo bom e fiel, entra, vem para o gozo do teu Senhor. A violência dos acusadores. E expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 58 e 59. O mesmo Sinédrio que condenara Jesus e que dias antes proibira os apóstolos de falar em nome de Jesus, estava ali. O sumo sacerdote Caifás e seu sogro Anás acompanhavam de perto o desfecho daquela injustiça. E também o jovem Saulo, doutor da lei, engrossava a fileira dos inimigos da cruz. Todos eles arremeteram contra Estevão. Estevão estava sereno, enquanto os homens naturais estavam desvairados de ira. Estevão orou, enquanto o mundo inteiro ao seu redor respirava ameaças. Estevão amou, quando não havia outra coisa senão ódio, o perdão do martírio. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 58 a 60. Os judeus não podiam jamais executar um homem por decisão própria. Primeiramente tinham que haver uma denúncia, depois a apresentação de provas do crime para se chegar a uma possível condenação. Pela narrativa de Lucas, vemos que a decisão judicial não foi formalmente proferida e nem muito menos julgada pelo procurador romano para que houvesse qualquer sanção oficial. O apedrejamento de Estevão foi injusto e ilegal, porém isso não era novidade alguma nos procedimentos distorcidos do Sinédrio. Antes de morrer, Estevão colocou-se de joelhos e clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sem dúvida, essas palavras, essas últimas palavras de Estevão, atingiram em cheio a consciência de Saulo de Tarso, indo alojar bem no fundo do seu coração. Estava preparado o caminho de sua conversão. Conforme escreveu Agostinho, o cristianismo deve a conversão de Saulo à oração de Estevão. Estevão morreu como Jesus, sem qualquer ressentimento contra os seus algozes. Ponto de número 3, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. Sobre a morte dos apóstolos, com exceção de Tiago, irmão de João, que morreu à espada sob as ordens de Herodes, no capítulo 12 de Atos, não temos mais nenhum informe bíblico. Porém, existem livros e relatos da tradição oral histórica que contam sobre a morte dos demais apóstolos.
Segundo esses escritos, todos, com exceção de João, foram martirizados, como, por exemplo, Filipe deu continuidade da pregação do Evangelho na Ásia, regiões da Frígia e Herápolis, e morreu apedrejado em Hierápolis. Bartolomeu pregou desde a Ásia Menor até a Índia e morreu açoitado em Albanópolis, Armênia. Mateus pregou na Pérsia, Judéia e Etiópia, onde foi morto à espada. Tomé foi morto por flechadas na Índia. Tiago, filho de Alfeu, morreu apedrejado. Simão, chamado Zelote, foi queimado numa fogueira na Armênia. Judas Tadeu foi espancado até a morte. André morreu crucificado em 2 postes em forma de X. Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Judas Iscariotes enforcou-se. Matias morreu decapitado em idade avançada em Jerusalém, segundo Hipólito de Roma. João, o discípulo amado, o mais jovem de todos, foi lançado em óleo fervente e milagrosamente livrado da morte, e nos tempos do imperador Domiciano foi levado como prisioneiro à ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Sendo solto, viveu até quase os 100 anos, vindo morrer de causas naturais em Éfeso. Os relatos sobre a morte dos apóstolos não são coerentes, existem várias versões diferentes. O que basicamente precisamos saber é que os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, foram todos homens cheios do Espírito Santo que viveram em obediência a Cristo, e os seus nomes estão registrados nos fundamentos do muro da cidade celestial, como lemos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. O avivamento e sofrimento. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. As perseguições que ocorreram aos cristãos nos dias apostólicos ainda se perpetuam pelo mundo afora até os dias atuais. Segundo o site Portas Abertas, a perseguição ocorre quando cristãos e suas comunidades experimentam pressão ou violência por razões relacionadas à fé. No mundo todo, a estimativa é que mais de 360 milhões de cristãos enfrentem algum tipo de perseguição. A perseguição aos cristãos frequentemente ocorre em contextos conturbados, difíceis, onde há guerras, tensões étnicas, religiosas, ideológicas, conflitos políticos e sociais, corrupção, degradação ambiental, desastres naturais, pobreza, problemas psicológicos severos, doenças e violência domésticas. As perseguições mais comuns que os cristãos sofrem vêm das seguintes fontes. Primeiro, a opressão islâmica. Dezenas de países islâmicos perseguem os cristãos usando a violência e até o extermínio sumário de pessoas e famílias que rejeitam a fé islâmica. Nacionalismo religioso. Países dominados pelo hinduísmo, budismo, islamismo mantêm um nacionalismo religioso que os autoriza a banir a todos os cristãos, impedindo-os de exercer a sua fé com liberdade naqueles locais. Protecionismo denominacional. Situação em que outros cristãos são perseguidos por uma denominação dominante que visa garantir que ela continue sendo a única expressão legítima ou dominante do cristianismo no país ou na região. Opressão comunista e pós-comunista, situação em que os cristãos são perseguidos e as igrejas são controladas por um sistema estatal que deriva dos valores comunistas. A chave para controlar as igrejas é um sistema rígido de registro e monitoramento do Estado. Intolerância secular, situação em que se busca transformar a sociedade na forma de uma nova ética radicalmente secularista, esta parcialmente relacionada a normas e valores sobre sexualidade, casamento e outras questões que são contrárias aos valores cristãos. Quando indivíduos ou instituições cristãs tentam resistir a essa nova ética, são combatidos por meio de leis sobre não discriminação, censura da cruz e outros símbolos religiosos, leis de registro de igreja e etc. A maior parte não é violenta, embora ocorram prisões de pastores e outros cristãos. Também governos injustos e leis injustas servem de instrumentos de perseguição contra o exercício da fé genuína em Deus. Estas são apenas algumas das fontes de perseguições que existem contra a fé cristã. Por estas e outras razões, vindas do reino das trevas, sabemos que temos que viver cheios do Espírito Santo. Avivamento não é uma opção, mas uma necessidade diária.
Vamos para a conclusão desta lição. O jovem Estevão deixou-nos o exemplo de como devemos nos comportar diante das ameaças à nossa fé. Primeiro, Estevão fortaleceu-se na fé. Segundo, Estevão desenvolveu um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Terceiro, Estevão dispôs a servir aos santos. Em consequência de suas atitudes, Deus lhe deu um ministério poderoso de milagres e prodígios no evangelismo. Estevão era cheio de sabedoria e incomodava o inferno pela forma como vivia. Quando teve que enfrentar a perseguição, Deus lhe concedeu a graça e o equilíbrio para ser fiel até o fim. Nesse tempo em que vivemos, quando muitas pessoas abandonam a igreja por razões fúteis, precisamos olhar com mais atenção para o exemplo de quem foi coerente consigo mesmo, com Deus e com seus irmãos em Cristo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva e desde então milhares de outros cristãos têm entregue as suas vidas por amor a Cristo e ao Evangelho. Esperamos que a liberdade cristã seja garantida em nossa pátria até o dia do arrebatamento, mas caso ocorram mudanças em nossas legislações, devemos estar preparados para prosseguir cheios do Espírito Santo e fiéis ao Evangelho de Cristo até o fim. Que o Senhor nos abençoe. Amém.